Olá pessoal, professor Acácio, foco no Enem. Na realidade, foco no Enem em qualquer vestibular que você vá prestar hoje ou em anos seguintes. O nosso assunto de hoje, pessoal, é a polaridade das moléculas. Para entendermos a polaridade das moléculas, nós temos que ter noções sobre o assunto eletronegatividade. Lembrando que eletronegatividade é a tendência que o átomo tem para ganhar elétrons quando participa de uma ligação química. E essa eletronegatividade, se você quiser, pode observar pelos valores. Por exemplo, se pegarmos a família 1A, a família 1, nós observamos que os valores crescem de baixo para cima. Se analisarmos um período, vamos supor aqui o segundo período, nós observamos que a eletronegatividade, esses valores crescem da esquerda para a direita. Então, nós temos, por exemplo, no segundo período, o lítio com eletronegatividade 1, enquanto que o flúor tem eletronegatividade de valor 4. Se observarmos a mesma família 17, por exemplo, enquanto que o elemento, no caso, flúor, tem eletronegatividade 4, o próximo tem 3, 2,8 e assim sucessivamente. De tal maneira que a eletronegatividade em todas as famílias aumenta de baixo para cima e nos períodos, pessoal, da esquerda para a direita. Para compreendermos a polaridade das moléculas, primeiramente, nós temos que entender que as ligações podem ser polares ou apolares. Quando é que eu tenho uma ligação covalente polar? Quando essa ligação for formada por átomos com a mesma eletronegatividade. Vou repetir. Quando é que eu tenho uma ligação covalente apolar? Quando for formada por átomos com a mesma eletronegatividade. Acácio, quando é que eu tenho uma ligação covalente polar? Quando esses átomos tiverem eletronegatividade diferentes. Então, generalizando, átomos iguais, ligações apolares. Ligação formada entre átomos diferentes, a ligação então será polar. Mas o nosso objetivo, ele vai mais além, que é determinar a polaridade das moléculas. Para determinar a polaridade das moléculas, pessoal, nós vamos utilizar a regra mais prática que existe, que envolve a teoria das nuvens eletrônicas. Acácio, como é que é isso, pessoal? Basta que você considere que cada ligação corresponda a uma nuvem eletrônica. Então, uma ligação simples é uma nuvem, uma dupla é uma nuvem, uma tripla é uma nuvem, um par de elétron não ligante é uma nuvem. Uma setinha que pode aparecer e não duas, aqui aparecem duas, uma setinha corresponde a uma ligação dativa, que é uma notação que nem se utiliza mais, pessoal. Mas a ligação dativa também corresponde a uma nuvem. Então, se considerarmos cada ligação como sendo uma nuvem, nós podemos chegar à seguinte situação e aí utilizarmos, pessoal, uma regra muito prática, que é a seguinte. Primeiro, se o número de átomos iguais ligados ao átomo central for igual ao número de nuvens eletrônicas ligadas ao átomo central, a molécula será apolar. Se o número de átomos iguais ligados ao átomo central for igual ao número de nuvens eletrônicas ligadas ao átomo central, então a molécula será polar. Então, repito, número de átomos iguais ligados ao átomo central igual ao número de nuvens eletrônicas, molécula apolar. Caso o número de átomos iguais ligados ao átomo central seja
diferente do número de nuvens eletrônicas ligadas ao átomo central. Então, pessoal, neste caso, a molécula será polar. Vejamos alguns exemplos. Primeira situação, substância simples, tá certo, pessoal? E aí eu coloquei como uma observação. Toda substância simples é polar. Toda substância simples é polar. Nós temos pouquíssimas exceções, como a molécula do ozônio, O3, que é ligeiramente polarizada, mas, via de regra, para efeito de raciocínio, ela é considerada apolar. Então, toda substância simples é apolar. Os hidrocarbonetos, que são as substâncias formadas exclusivamente por átomos de carbono e átomos de hidrogênio, são todos apolares. Então, todo hidrocarboneto é apolar. Ok? Vejamos, então, alguns exemplos de substâncias orgânicas ou ainda inorgânicas que podemos observar a sua polaridade utilizando a teoria das nuvens eletrônicas. Observe, primeiramente, a molécula de H2O, molécula da água. Aí eu lhe pergunto, quantos átomos iguais estão ligados ao átomo central, que é o oxigênio? 2 átomos iguais, 2 átomos de hidrogênio. Quantas nuvens eletrônicas nós temos? Aí, pessoal, para contar as nuvens eletrônicas, você conta 1, 2, 3, 4. Você vai dizer, mas Acácio, como 4? É que cada par de elétron não ligante, corresponde a uma nuvem. Então, se eu tenho 2 átomos iguais e 4 nuvens eletrônicas, a molécula de água, nosso solvente universal, é polar. Portanto, a água, pessoal, polar. Observe agora a molécula do CH3Cl, que é a substância chamada clorometano. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? Olha só, 1, 2, 3. Quantas nuvens eletrônicas? 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, número de átomos iguais 3, número de nuvens eletrônicas 4, isso é diferente disso, então a ligação, ou melhor, a molécula é o quê? A molécula é polar. Já no tetrabrometo de carbono, tá certo, pessoal? Nós temos 4 átomos iguais, 4 nuvens eletrônicas, isso implica que a molécula é apolar. Nesse exemplo, eu gostaria que vocês observassem a seguinte situação. As 4 ligações são polares, mas o conjunto todo, que é a molécula, é apolar. Então, o fato de uma molécula ter ligações polares não significa dizer que a molécula como um todo seja também polar. Nesse exemplo, você pode constatar esta situação. Próximo exemplo, pessoal. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 2. Tem 2 hidrogênios, ou então 2 cloros. Quantas nuvens eletrônicas nós temos? 4. Portanto, se o número de átomos iguais, diferente do número de nuvens eletrônicas, a molécula é polar. Molécula do dióxido de carbono, pessoal, gás carbônico, um dos responsáveis pelo efeito estufa, tá certo? Podemos observar o seguinte: quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 2. Quantas nuvens eletrônicas? No caso aí nós temos 2 duplas, tá certo? São 2 nuvens eletrônicas. Então, se eu tenho 2 átomos iguais e 2 nuvens eletrônicas, a molécula é apolar. Pentacloreto de fósforo. Número de átomos iguais, 5. Número de nuvens eletrônicas também 5. Consequentemente, a molécula é apolar. O hexafluoreto de fósforo. Número de átomos iguais, 6. Número de nuvens eletrônicas, 6 também. Isso implica que a molécula é apolar.
E aqui nós temos a molécula da amônia. Molécula da amônia, pessoal, apresenta o átomo central, o nitrogênio, número de átomos iguais 3, são 3 átomos de hidrogênio, e quando contamos as nuvens, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, porque o par de elétron não ligante conta como uma nuvem, então esta molécula é polar. Então, pessoal, desta forma, você conseguirá descobrir, no caso, prever se a molécula é polar ou apolar. Muito bem, mas chegamos a uma situação que é o caso dos compostos orgânicos. Quando se tratar de compostos orgânicos, pessoal, nós temos a seguinte regra básica. Se for hidrocarboneto, não tem o que discutir. Todos eles são apolares, ok? E se for outra função orgânica? Se for outra função orgânica, ela será considerada polar. Porém, por exemplo, uma molécula de uma mesma função orgânica pode ser mais polar do que a outra. Vamos supor o metanol, o etanol, propanol e butanol. Vamos pegar esses 4 compostos. O metanol é mais polar do que o etanol, que é mais do que o propanol, e assim sucessivamente. Na realidade, à medida em que essa cadeia vai aumentando, a polaridade vai diminuindo, pessoal. E aí, eu coloquei aqui como ilustração a molécula do sabão, de um tipo de sabão. A molécula de um tipo de sabão, pessoal, ela é anfifílica. Isso quer dizer o quê? Que ela tem uma parte polar, que é essa parte aqui, que está destacada de vermelho, e o resto tudo é apolar. A parte polar interage com a água e a parte apolar interage com as sujeiras, no caso, que são de natureza apolar. Por isso que o sabão, pessoal, ele consegue dissolver praticamente todas as sujeiras. Então, fique atento. Conhecer a polaridade das moléculas faz com que você adquira vários outros conhecimentos, pessoal, que estavam dependendo desse aqui. Então, moçada, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tudo de bom.